A pergunta que eu faço a você nesse exato momento é: como você reage quando as coisas não saem conforme você tinha planejado? O homem, ele tem uma dificuldade muito grande em lidar com duas coisas. Primeiro, com respostas negativas, ou seja, o não acontecimento de algumas coisas que nós estávamos esperando, e também quando os resultados até chegam, mas eles chegam totalmente diferentes do planejado. E qual tem sido a sua reação? Qual tem sido as suas reações, os seus posicionamentos diante de resultados adversos? Jacó, por muito tempo foi enganador, por muito tempo foi um suplantador, por muito tempo ele manipulou situações para lhe favorecer. E por conta desses enganos, por conta das mentiras e manipulações, isso acabou gerando um atrito muito grande entre ele e o seu irmão Esaú. Ao ponto do seu irmão Esaú ser tomado de uma raiva tão grande, que Jacó precisou fugir. E ele foi para a casa do seu parente, Labão. Nisso, ele encontrou aquela que era a mulher que ele acreditava ser a mulher da vida dele, que era Raquel. E quando ele foi falar com Labão, ele foi pedir a mão da filha de Labão em casamento. Permita que ela se case comigo, permita que ela se torne a minha esposa. E nisso Labão disse a ele: trabalhe 7 anos por ela, e eu entregarei ela a você. E olha uma das frases que Labão disse: é melhor dar a você do que dar ela a qualquer outro homem. Nisso Jacó começou a trabalhar, e a Bíblia descreve que esse homem trabalhou por essa mulher muitos anos, como se fossem pouquíssimos dias, por conta do amor, por conta do desejo, mas acima de tudo, por conta do, repita comigo, foco. Quando nós estamos focados, a tendência é que o tempo ele passe um pouco mais rápido, porque nós não estamos distraídos com coisa alguma. Eu tenho um objetivo e eu estou lá, eu acordo focado no meu objetivo, eu passo o meu dia focado no meu objetivo, eu durmo focado no meu objetivo, e o tempo passou como se fosse poucos dias. Depois que se passaram esses 7 anos, Jacó foi reivindicar a filha de Labão. E Labão, ele pegou e ele deu uma festa, convidou todos aqueles que estavam presentes naquele lugar, e depois que a festa encerrou, e Jacó foi para o seu quarto, onde em tese, ele iria receber a mão daquela que era a mulher que ele desejava, a mulher que Labão entregou, não foi Raquel, mas Lia. Imagine você tem um foco, você trabalha por algo, você se empenha, você acorda cedo, você dorme tarde, você trabalha na sua empresa de uma forma exaustiva, mas dando o seu melhor, você atende bem as pessoas, você se propõe a caminhar uma milha a mais, e na hora de chegar àquele resultado, você não recebe aquilo que você estava esperando. Qual que é o primeiro sentimento que vem? Frustração. Caramba, eu trabalhei todo esse mês, eu me esforcei, eu mandei mensagens, eu contactei clientes, eu fiz o meu melhor, eu atendi de uma forma completamente diferente de tudo aquilo que eu tinha feito até o presente momento. Eu trabalhei o esquema de marketing, eu busquei ao Senhor, eu jejuei, eu orei, e mesmo assim eu não recebi aquilo que era o esperado. Muitos, por conta de resultados como esse, têm pegado e jogado tudo para cima. Porque qual que é o primeiro questionamento que vem? Até que ponto vale a pena fazer tudo certinho do jeito que eu fiz? Eu atendi com honestidade, eu busquei o Senhor de todo o coração,
eu trabalhei, eu me empenhei, e na hora de receber o esperado, eu recebi algo completamente diferente. E muitos acabam metendo os pés pelas mãos e literalmente param, abandonam, deixam de fazer aquilo que estavam fazendo. Quando na verdade, em muitos casos, sabe o que precisa ser feito? Você só precisa, repete comigo, levante a sua voz por favor, continuar. De novo, continuar. Talvez até essa data, até o dia 6 de novembro, você pode ter trabalhado, você pode ter buscado ao Senhor, você pode ter honrado a Ele, você pode ter jejuado, e até o presente momento, você não recebeu aquilo que você esperava. Mas se você tiver disposição em continuar, você vai receber não só o esperado, Deus vai te entregar além daquilo que foi esperado. Jacó trabalhou por mais 7 anos, e ele recebeu as mãos da filha em casamento. Só que não foi só isso. O foco de Jacó era a vida sentimental. Só que nessa mesma ocasião, nessa mesma oportunidade, ele alcançou realização sentimental e financeira. Ele prosperou. Mas porque ele teve a resiliência de continuar do primeiro ao último dia, com a mesma intensidade, com a mesma força, com o mesmo empenho, com o mesmo foco. Tudo indicava para que na primeira oportunidade, ele recebesse aquilo que ele queria. Tinha um acordo. Labão tinha dito, é melhor dar a você. Toda uma festa foi preparada, parecia que tudo iria dar certo. Mas até aquele presente momento, não deu. Mas depois, o extraordinário aconteceu. Entenda que Deus, Ele é um Deus grande, com grande poder, que faz grandes coisas. O padrão de Deus é totalmente diferente do nosso. Como está escrito no livro de Isaías 55, os caminhos do Senhor são mais altos que os meus caminhos, os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus pensamentos. Então as proporções que Deus faz em nossas vidas são completamente diferentes das proporções que nós conhecemos. Isso vai ficar muito claro na continuação da leitura. Mateus 14, a partir do versículo 13. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, já está ficando tarde, manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, dê-lhes vocês algo para comer. Entenda que quando Deus dá início a uma boa obra, Ele vai até o final, Ele termina, Ele completa. O Senhor viu à distância, quando Ele estava no barco, que aqueles homens precisavam ser curados. E o que Ele fez? Curou os enfermos, os aleijados, todos aqueles que estavam passando por algum problema de saúde, o Senhor curou, o Senhor reverteu. Depois de um determinado tempo, o Senhor percebeu que eles tinham fome, então entrou uma nova necessidade. Repita comigo: uma nova necessidade gera um novo milagre. E o Senhor foi e resolveu aquela necessidade, Ele mudou aquele problema. Eles lhe disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes, traga-nos para mim, disse ele. O que muitos têm uma dificuldade muito grande em entender, é que o nosso pouco nas mãos do Senhor se transforma em muito. Aquela medida que nós consideramos ser uma medida muito pequena, uma medida muito rasa, quando nós aprendemos a consagrar ela ao Senhor, quando nós aprendemos a separá-la ao Senhor, quando nós caminhamos debaixo da bênção, da aprovação do Senhor, aquilo que é pouco se transforma em muito. Mas primeiro nós precisamos colocar aquilo que nós temos nas mãos do Senhor. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu,
Repete comigo, por favor. Deu graças e partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Era pouco, mas foi capaz de alimentar uma grande multidão. Nós vamos ver aqui na continuação dessa passagem, que a multidão que foi alimentada, era de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. No mundo existem mais mulheres ou mais homens? Muito mais mulheres. Vocês sabem qual que é a estimativa da quantidade de mulheres para cada um homem? Se a informação estiver atualizada, para cada um homem, existem 7 mulheres na terra. 7 vezes maior o número. Aqui não tem como descrever, como fazer essa contagem. Mas se nós levarmos em consideração esses 7 vezes mais, eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Quantas pessoas não tinham ali? E por intermédio do poder do Senhor Jesus, um grande milagre aconteceu ali. Perceba que muitas vezes nós até perdemos a esperança em alguns momentos, porque aquilo que nós temos, talvez não é o suficiente para pagar as contas daquele mês, talvez não é o suficiente para acertar aquelas dívidas, talvez não é o suficiente para eu dar início a um grande projeto, para eu abrir as portas da minha própria empresa, talvez não é o suficiente para eu reformar, expandir os meus negócios, mas se nós tivermos a resiliência, se nós colocarmos aquilo que é nosso nas mãos do Senhor, de repente o que é pouco pode se transformar em uma medida extraordinária, aquilo que é pequeno pode se transformar em algo sobrenatural. Esse milagre da primeira multiplicação dos pães e dos peixes é o único milagre relatado nos 4 evangelhos. O milagre demonstra, esse milagre deixa muito claro que nada é impossível para Deus. Quer ver um negócio? Vou compartilhar um testemunho com vocês. Uma pessoa veio nos procurar porque ela tinha dado um passo de fé na compra de um determinado imóvel. Só que essa pessoa comprou esse imóvel sem ter o dinheiro para comprar esse imóvel. Entenda que eu não estou te induzindo a fazer absolutamente nada. Não estou falando para você assumir responsabilidades, não estou falando para você sair comprando casa, carro, cada um responde pela sua fé. E nisso, ela fez um lance numa carta de crédito. No último dia, essa carta saiu. Passaram-se semanas. No último dia, conforme o tempo foi passando, imagine aquele frio na barriga. E se não me falha a memória, o valor que tinha que ser pago era de R$55.000. E o tempo passa e nada. O tempo passa e nada. No último dia saiu. Mas ela também não tinha o dinheiro para pagar. E agora? O que eu faço? Quando foi na semana passada, essa família subiu no altar e veio mostrar para nós toda a documentação de que aquela carta tinha sido paga, tudo tinha sido acertado. E ela veio dizer que um terceiro aqui da igreja, uma pessoa que não é da convivência dela, não são pessoas que sentam na mesma fileira, não são pessoas que partilham de momentos em comum, um terceiro ficou sabendo da situação e disse: eu pago. Quantas vezes vocês já viram alguém pagando uma conta de R$55.000 para outro? Esse é o tipo de boleto que nós, quando vamos pagar, é direcionado para coisas pessoais, não para terceiros. Mas aconteceu. Simplesmente aconteceu. Então, quando se trata do poder do Senhor, querido, não duvide, simplesmente creia. Ele pode usar pessoas, Ele pode usar lugares, Ele pode usar de diversas circunstâncias para te levantar de uma forma extraordinária. Olha essa mesma passagem agora no livro de João.
Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e se sentou com os seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Repete comigo, por favor. Fez essa pergunta apenas para pô-lo. O que está escrito ali? E o que está escrito depois? Ele fez essa pergunta para pô-lo à prova, porque ele já sabia o que ele iria fazer. Existem momentos que o Senhor nos testa, muitas vezes segurando, retendo algumas coisas, para ver qual vai ser a sua reação. Como assim? Onde isso se enquadra na minha rotina no dia a dia? Por exemplo, quando nós colocamos toda a nossa confiança, toda a nossa esperança, em negócios que estavam prestes a serem fechados. Sabe aquela venda que você fala assim: não vendi o mês todo, se essa venda sair, acerto o meu mês, eu consigo regularizar. Sabe aquele no final de mês, dia 28, dia 29, dia 30, ai Senhor, eu não vendi nada até agora, mas você está conversando com uma pessoa, e parece que vai. Muitas vezes eu entendo, eu creio que o Senhor, Ele segura, Ele impede que aconteça, só para ver qual vai ser a sua reação. E de onde você menos espera, Ele vem e provê de uma forma diferente. Eu me recordo de um caso, de um casal, que eles fizeram um voto com o Senhor. E eles disseram o seguinte: Senhor, se determinada coisa acontecer conosco, parte desse valor, nós vamos reverter tudo para a obra do Senhor. Esse foi o voto inicial. No meio da caminhada, eles me disseram que foi como se o Senhor tivesse incomodado eles, dizendo o seguinte: eu quero um pouco mais de ousadia, eu não quero parte, eu quero todo o valor que entrar para vocês. Se você olhar pelo ponto de vista lógico, se eles precisavam daquele dinheiro, e o Senhor pede o todo, então eles ficariam sem o dinheiro, então a situação não seria resolvida. Essa é a lógica, esse é o ponto de vista racional. Mas eles tomaram a decisão: Senhor, independente do que estiver acontecendo, independente se essa situação se agravar um pouco mais, nós vamos fazer. Dito e feito. Eu me lembro até do valor. Eles precisavam de 5 mil reais. E de repente, os 5 mil reais entrou na conta. E aí eles ficaram naquele dilema: ai Senhor, mas aqui está descoberto, eu precisava desse dinheiro. Mas o outro lado, eu fiz o voto, eu preciso cumprir. O que eles fizeram? Cumprir o voto. Entregaram os 5 mil reais. Sabe o que aconteceu? 2 dias depois, outros 5 mil reais, que eles não esperavam, de uma pessoa que eles não esperavam, algo que não tinha sido nem planejado, entrou na conta. Os 5 mil reais fez falta? Ficaram sem? Mas o Senhor estava testando o quê? Fidelidade. Testando o quê? Coragem, convicção. Nós vimos aqui, nessa passagem, o Senhor fazendo algo parecido, pondo à prova. Como que nós vamos comprar? O que nós vamos fazer? Como que nós vamos alimentar? E perceba que a conversa partiu de quem? De Filipe ou de Jesus? Jesus.
Então isso mostra que o Senhor já estava pensando naquela necessidade que aquele povo tinha naquele determinado momento. Muitas vezes parece que o Senhor não dá a mínima. Eu já vi pessoas questionando, mas parece que o Senhor não liga para mim, que o Senhor me abandonou. Mas na verdade, talvez o Senhor já pode estar conversando com alguém, pensando em maneiras, planejando maneiras de te favorecer. Talvez você não tenha a menor noção, mas Deus está tentando te levantar, Ele está tentando te promover, como eu já vi isso acontecer várias e várias vezes, aqui mesmo dentro da igreja, de pessoas começarem a conversar entre si, sobre a possibilidade de contratar uma determinada pessoa diferente, que essa pessoa nem conhecia, uma pessoa distante, mas Deus usa pessoas para te favorecer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, repete comigo de novo, deu graças, e os repartiu entre os que estavam assentados. O que está escrito ali? Não foi o suficiente, não foi a medida necessária para matar a fome, não foi uma porção pequena, foi tanto quanto queriam, foi tanto quanto queriam. Se alguns quisessem mais, eles estavam recebendo mais. Se outros quisessem um pouquinho menos, estavam recebendo um pouquinho menos. Mas era o tanto quanto queriam. O tanto quanto queriam. Não foi uma proporção, uma medida limitada, mas foi uma medida extraordinária, uma medida surpreendente. E olha como que são as coisas. Os discípulos disseram: Senhor, mas o que é isso para tanta gente? Sabe o que tinha acontecido antes desses milagres? Nós lemos. Homens e mulheres não foram curados de formas milagrosas? Eles tinham presenciado milagres. Uma nova situação é uma nova oportunidade de gerar um milagre, mas eles duvidaram. Senhor, o que é isso? O que é isso para tanta gente? Poxa, muitos já viveram N milagres ao longo da vida, talvez até ao longo deste ano. Muitas coisas aconteceram, muitas coisas deram certo, mas na condição, no momento atual, muitos estão se questionando: mas como? O que eu vou fazer? E o Senhor já te deu a prova de que Ele pode fazer quantas vezes forem necessárias. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos, com os pedaços dos 5 pães de cevadas deixados por aqueles homens que tinham comido. Quantos discípulos eram? 12. Quantos cestos sobraram? 12. Perceba que o Senhor entregou aos discípulos e os discípulos passaram adiante. O problema é que muitos até recebem, mas querem devorar tudo, querem ficar com tudo para si. Mas existem momentos que o Senhor vai prover para você, mas você tem que passar a parte adiante, tem que vir para você e tem que passar adiante. E é como aqueles homens estavam na condição de servir naquele momento. A Bíblia não diz que o maior é o que serve? Todos comeram à vontade, mas não diz que as pessoas receberam cestos cheios, mas os discípulos receberam. Cada um deles recebeu para si. Talvez aqueles homens possam em algum momento ter se preocupado: Senhor, mas nós estamos entregando tudo para toda a multidão, mas e nós? O que vai sobrar para nós? E no final sobrou um cesto cheio para cada discípulo. Porque quando Deus faz, Ele provê de todas as formas, para quem está recebendo, para quem está servindo, de todos os lados. Ele vai cobrindo, Ele vai operando milagres de uma forma sobrenatural. Ele não deixa a ponta solta, Ele não tira de um para o outro ficar sem, Ele não tira do outro para o outro ficar sem. Quando Ele faz, a obra é completa, é extraordinária. Mateus 15, do 29 ao 38, Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu a um monte e se assentou.
Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhes os aleijados, os cegos, os mancos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado, viu os mudos falando, os mancos curados, os aleijados andando, os cegos vendo, e louvaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão. Vamos juntos, repete comigo por favor. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. É a mesma passagem? Não. É uma segunda oportunidade. Essa é a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Entenda que todas as vezes que você parar para ouvir o Senhor, todas as vezes que você estiver na presença dEle, dentro da igreja, todas as vezes que você se retira para orar, para buscá-lo, para meditar na palavra, o Senhor não tem planos de despedir você de mãos vazias. Então você já tem que entrar com o espírito de que: Senhor, eu estou entrando talvez sem nada, ou com muito pouco nas minhas mãos, mas eu creio que o Senhor vai me despedir com as mãos cheias. Eu sei que o Senhor vai me despedir com mãos assim carregadas de bênçãos, de vitórias, carregadas com essa provisão, carregadas com tudo aquilo que eu preciso. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Perceba que essa conversa também partiu de Jesus, e isso mostra que ele já estava pensando na necessidade daqueles homens. Mais uma vez, esse povo estava com Jesus há vários dias. Quem é paciente, quem é perseverante, repita comigo: quem é paciente, quem é perseverante, come do milagre. 3 dias. E se eles tivessem ido embora no segundo dia, no primeiro dia, se eles tivessem ido embora antes do grande milagre acontecer, eles não teriam desfrutado. Muitos, infelizmente, não têm tido essa paciência, essa resiliência para continuar. Aquele povo seguia Jesus porque eles tinham fome de Jesus. Eles tinham tanto necessidades espirituais quanto físicas. Então o Senhor supriu a parte espiritual, supriu a parte da saúde, Ele supriu a parte dos alimentos. Então, de todas as formas, naquele presente momento, aqueles homens viveram uma espécie de plenitude, porque nada ficou faltando naquele dia. Os seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar, neste lugar deserto, pão suficiente para alimentar tanta gente? Sabe qual poderia ter sido a resposta de Jesus? Vocês estão de brincadeira comigo, né? Vocês já viveram um milagre como esse, uma situação como essa. Vocês viram o que eu pude realizar, vocês viram o que aconteceu, e mais uma vez, como? Onde? Que jeito? Ai, como que vamos alimentar tamanha multidão? Quantos pães você tem? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele deu a ordem à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e peixes e dar graças, era algo que o Senhor fazia continuamente. Senhor, eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço. Não somente nessa passagem, a própria história de Lázaro. Pai, eu te agradeço por ter me ouvido. Partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram, vamos juntos, todos comeram até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Sem dúvida, não devemos nos prender às circunstâncias, ou ao que nós temos ou não. Nada impede o agir do Senhor em nossas vidas. A palavra que o Senhor tem para você nessa tarde é uma multiplicação de bênçãos para esse final de ano. É uma multiplicação. Deus vai derramar de medidas extraordinárias. Ele vai derramar de porções extraordinárias. Repete comigo, por favor: no final de ano, eu vou comer até me fartar. Novembro e dezembro serão disparados os melhores meses da minha história de vida, da minha empresa, da minha família, em o nome do Senhor Jesus. Não tenha medo, tão somente
creia. Tão somente creia. Eu me recordo de um caso, em uma reunião como essa, quando acabou o culto, eu desci. E uma senhora, ela pediu 5 minutos da minha atenção, ela pediu para conversar. Nós sentamos, eu fui ouvi-la. E ela apresentou uma situação que precisava ser definida, envolvia a parte financeira. Se eu não me engano, eu não lembro se era dia 27, dia 28, mas o mês estava se findando. E ela preocupadíssima, porque ela não tinha batido as metas, ela não tinha reserva financeira, então se ela não ganhasse o valor correspondente a despesas daquele mês, ela não ia conseguir pagar algumas contas, ia ficar em aberto. Essa mesma moça pediu concordância, nós oramos, mas acima de tudo, ela creu. Quando foi na segunda-feira seguinte, ela me procurou dizendo: você não sabe o que aconteceu antes do dia 31, que no caso caiu ali no final da semana. Eu falei: o que aconteceu? Ela falou: uma única pessoa veio fechar um pedido correspondente a 120 pedidos diferentes. Vamos colocar assim, 120 clientes, onde o Senhor realizou um grande milagre em um único cliente. O que seria necessário 120 pessoas, uma única pessoa. Quando Ele faz, Ele não brinca de ser Deus. Ele faz em medidas extraordinárias, medidas exageradas. 1 Reis 17, versículo 16, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Se recordam da viúva de Sarepta? Quando o profeta Elias chegou até ela, o que ela disse? Ah, Senhor, nós não temos muita coisa. Se nós servirmos ao Senhor, nós vamos ficar sem. O que nós temos é para comer agora, e depois eu e o meu filho, nós vamos morrer. E o profeta disse: isso não vai acontecer. Faça os pães, faça o que precisa ser feito, me alimente primeiro, primeira parte espiritual, primeiro propósito, primeiro ministério, primeiro profeta, e o Senhor não vai permitir que falte. E não faltou. E o Senhor proveu quando a morte era certa. Ela já estava com a mentalidade de morte, dizendo que aquela era a última refeição, e depois ela e o filho dela iriam falecer. E o Senhor tinha um futuro extraordinário para eles. Viveram por muito tempo, viverão bem com aquilo que o Senhor proveu. 2 Reis 4:7, ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão, repete comigo por favor, ainda poderão viver do que sobrar. Você tem que ser detalhista quando você lê a Bíblia. Viver, não diz sobreviver. Viver é uma coisa, sobreviver é uma quantidade já mais escassa, é aquela necessária para eu me manter vivo, só isso. Para quem se recorda dessa passagem, o marido dessa mulher veio a morrer, ele deixou dívidas. Os credores vieram para cobrar ela e disseram: se você não pagar as dívidas, nós vamos levar os seus filhos embora. A mulher se desesperou, acabou de passar pela dor da perda do marido, e agora ia perder os filhos. Mas o profeta chegou, o milagre aconteceu, e não faltou. Além de ter para resolver, eles tiveram uma quantidade para viver, e viver bem. Aqui nós vemos 2 milagres parecidos, mas realizados de forma diferentes. A multiplicação dos pães e dos peixes aconteceu em várias ocasiões. Sabe qual foi a primeira multiplicação dos pães na Bíblia? Não foi feita por Jesus. Foi feita pelo profeta Eliseu lá no livro de 2 Reis, onde existia um grupo de 100 homens e só 20 pães para alimentar aqueles homens. E a mesma coisa aconteceu. Foi multiplicado, todos comeram, e lá diz: ainda sobrou.
Então, quando você acredita ser o fim, quando você acredita que você vai perder alguma coisa, você precisa crer até o final, porque de repente o Senhor pode vir com uma provisão extraordinária. Ele te surpreende, Ele te levanta, Ele levanta pessoas, Ele aumenta o faturamento, Ele aumenta o lucro, Ele aumenta a venda. De alguma forma você é favorecido, você é levantado, você é honrado, você é exaltado. Se coloquem de pé todos, por favor. No livro de Abacuque diz assim: ah, Senhor, faz de novo, faça novamente, faça na nossa geração. Deus não muda, Ele faz, e quantas vezes forem necessárias. Por isso você não pode se entregar nessa reta final de ano, porque tem pessoas que já estão desejando o ano novo, porque não acreditam que no velho dá para acontecer alguma coisa. Quando na verdade, quando se trata do poder do Senhor, a conversa é completamente diferente. No livro de Lucas, no capítulo 5, conta a história da pesca maravilhosa. Depois que aquele grande milagre aconteceu, vocês se recordam o que aconteceu com aqueles homens? Eles foram chamados para seguir Jesus, para começar o ministério deles. E o Senhor disse assim a eles: a partir de hoje, vocês não serão pescadores de peixes, mas pescadores de homens. Então nós estamos falando de uma pesca maior, relevância maior, um propósito maior. Nós estamos falando de medidas maiores, de um poder maior, tudo maior. Mas perceba como o Senhor trabalha. Nessa nova fase, eu creio que nós vamos pegar peixes maiores. Nós vamos para uma pesca maior, uma relevância maior. Mas enquanto nós estamos na fase antiga, o Senhor não permite que você termine mal. Muito pelo contrário. Deus tem o interesse de te fazer terminar com um grande sucesso. O pescar homens, creio eu, representa o nosso 2024. Não tenho a menor dúvida que nessa nova fase, cada um de nós, cada um de vocês, nós vamos pegar aquilo que nós nunca pegamos, realizar o que nunca realizamos. Mas enquanto ainda nós estamos na pescaria antiga, enquanto nós estamos em 2023, enquanto nós estamos aqui no ano anterior, no ano velho, nós não vamos terminar esse ciclo com um grande fracasso, mas sim com uma grande vitória. Espere, creia que o 2024 vai ser extraordinário, mas creia ainda mais que o seu 2023 vai ser incomparável até o momento, que o Senhor vai te levantar, que Ele vai te justificar, que Ele vai mudar a tua história. Gênesis 41, versículo 49. Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Já parou para pensar? Que resultado? Entrava tanto, mais tanto, mais tanto, que não dava nem para contar. Fazendo uma comparação, pega uma balança de comida. Normalmente ela vem lá escrito, até no máximo 5 quilos, 5 mil gramas. Depois disso, já não contabiliza mais. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Olha como está essa passagem em outras traduções. No fim dos 7 anos, os celeiros estavam repletos, e era tanto o abastecimento, que nem havia, olha que palavra linda, repita comigo por favor, preocupação de contar e registrar. Por que hoje muitos vivem contando e registrando? Porque precisa saber se vai faltar ou não. Eu tenho que anotar o que sai, o que entra, porque se sair mais do que o normal, vai faltar. Ai meu Deus, o que eu vou fazer? Muitos vão no mercado, já com aquele limite mais ou menos estabelecido na cabeça. De tanto a tantos reais, eu não posso gastar mais do que isso, senão vai faltar em outro lugar. Aqui nós vemos uma quantidade tão exagerada, tão grandiosa, que eles não tinham a preocupação de contar mais. Já parou para pensar?
o que é ali no Mufato e fazer aquela compra e não precisar contar? Já parou para pensar o que é você ter o sonho, o desejo de comprar um determinado carro da marca que você deseja e o vendedor dizer 150 mil reais, 200 mil reais? Não, fique em paz, pode fechar, pode fechar. Como você quer fazer? Quer parcelar? À vista, ou no Pix. Eu pago no Pix, não preciso me preocupar. Essa é a realidade que Deus tem para você. Poxa, mas eu já tenho buscado o Senhor. Por que ainda eu não alcancei essa realidade? O que eu falei no início? Existem momentos que eu só preciso continuar. Eu só preciso seguir. Quando Jacó trabalhou para Labão, ele não esperava enriquecer, mas ele enriqueceu. Ele queria casar, isso é um fato. Enriquecer, a Bíblia não menciona, mas depois ele enriqueceu de uma forma extraordinária, porque ele estava no caminho. Na mensagem, essa mesma passagem diz assim: e reuniu uma quantidade de grãos tão grande que ele acabou desistindo de contar. Eu declaro isso sobre a sua vida, vai acontecer isso. Clientes vão chegar de uma tal forma, que você e a tua equipe, ou você e seu marido, você e sua esposa, vão parar para tentar fechar o mês e vai falar assim: quer saber do negócio? Deixa isso quieto, porque não dá para fechar, o valor é muito alto, são vários milhares, milhões de reais, está entrando demais, vamos deixar isso quieto e vamos viver a vida. É isso que Deus tem. Na Viva diz assim: o mantimento era tanto que ele parou de anotar, porque ia além das medidas conhecidas. Quais são os valores conhecidos por você? Talvez você sabe o que é ter uma empresa, por exemplo, que nela gira 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40, 50 mil reais. E Deus está lutando para te levar, Ele quer te levar para medidas que você não conhece. Quais são as medidas que talvez você não conhece? Uma rotatividade de 200, 500 mil reais? Rotatividade, R$500 mil, R$1 milhão. É isso que o Senhor tem para você. Isaías: os meus pensamentos são maiores do que os seus. Abraão não queria ser pai? Se o Senhor tivesse entregado só Isaac, não era o suficiente? Já não teria se cumprido o desejo de Abraão? Mas o Senhor entregou o quê? Uma nação, todo um povo. Porque o Senhor vai além. Ele vai além das medidas. Na pesca maravilhosa, na primeira, não diz que o barco ficou abarrotado de peixes? Levando em consideração que o barco quase se afundou pela quantidade de peixes, pensando de uma forma bem razoável, bem racional, talvez 1/3 daquela quantidade já não seria o suficiente para resolver a situação daqueles homens. Mas quando o Senhor mandou, Ele mandou de uma tal forma que o barco quase começou a se afundar. E o que é mais lindo? O barco daqueles homens teve o suficiente para encher um segundo barco. Deus quer derramar de medidas tão extraordinárias que o seu barco vai começar a encher muitos barcos, a sua casa vai começar a encher muitas casas, você vai ser um instrumento de bênção na vida de muitas pessoas. Desde a origem do homem, conforme o tempo foi passando, o homem sempre buscou poder. O famoso: eu quero conquistar o mundo, a grandeza. Sempre tiveram homens querendo conquistar o mundo. E o Senhor estava entregando o mundo a José. Porque nessa passagem diz que José se tornou, o Egito se tornou celeiro para todo mundo.
É isso que Ele quer fazer na sua vida. Por isso eu gostaria que neste momento você fechasse os seus olhos, em oração, apresentasse ao Senhor a sua realidade, o que você está vivendo hoje. Diga: meu Deus, hoje eu estou passando por uma realidade que ela é um pouco complicada. Hoje eu não vivo a vida que eu gostaria de estar vivendo. Hoje os meus resultados estão aquém daquele que era o meu sonho, daquele que era o meu desejo. Hoje, meu Deus, eu encontro até uma certa dificuldade em bater determinadas metas. Hoje eu ainda tenho que escolher quais são as contas que eu tenho que pagar. Hoje eu ainda escolho, eu pago essa, mas a outra fica descoberta. Eu pago a outra, depois essa fica descoberta. Hoje eu não moro onde eu quero. Hoje eu moro onde eu tenho condições de morar. Hoje eu não dirijo o carro que eu quero. Hoje eu dirijo o carro que eu tenho condições de comprar. Hoje eu não vivo a vida que eu quero. Eu vivo a vida que o meu dinheiro alcança. Mas eu estou aqui me levantando. Diga isso com toda a sua força. Eu estou me levantando e crendo que assim como o Senhor multiplicou de várias maneiras na vida desses homens que nós acabamos de ler, cada uma dessas pessoas foi honrada de uma forma extraordinária. Eu peço, meu Deus, essa unção de multiplicação sobre a minha vida. Diga isso: eu quero essa unção de multiplicação. 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 Meu Deus, multiplique o meu faturamento, multiplique o meu lucro, multiplique as minhas vendas, multiplique o número de clientes, meu Deus, que o Senhor tem acrescentado nas minhas mãos. Multiplique, meu Deus, os meus resultados serão multiplicados. Hoje eu coloco o meu pouco nas tuas mãos. Hoje eu estou colocando os meus 5 pães, os meus poucos peixes. Eu estou colocando, meu Deus, os meus 7 pães. Eu estou colocando essa medida pequena, baixa que eu tenho nas tuas mãos. E eu creio que o Senhor vai me devolver em medidas extraordinárias. Declare: nesse final de ano eu vou comer o tanto quanto eu quero. Eu vou me fartar. Eu vou me comer até fartar. Eu vou me comer até me fartar. Eu vou comer de uma forma extraordinária. As provisões serão extraordinárias. Não serão medidas naturais, mas medidas sobrenaturais, medidas extraordinárias, medidas exageradas. Eu creio no teu poder. Meu Deus, vai agindo em favor dessas pessoas, vai agindo em favor, meu Deus, desses homens e mulheres. Vai mudando a realidade, vai mudando o destino. Meu Deus, não importa como foram os primeiros 10 meses deste ano. Eu declaro: novembro e dezembro, meu Deus, serão estrondosos. Eu declaro: novembro e dezembro serão surpreendentes. Eu declaro: novembro e dezembro serão extraordinários e incomparáveis. Esse mês de novembro e dezembro, meu Deus, o teu povo vai vender aquilo que eles nunca venderam. Eles vão alcançar o que nunca alcançaram. Eles vão desfrutar daquilo que eles nunca desfrutaram. Meu Deus, uma nova realidade. É isso que eu peço. Tira o teu povo do pó e coloque-o sentado em meus príncipes. Senhor, vai levantando. Levante grandes líderes de mercado. Levante líderes de mercado, pessoas que vão dominar esse mercado. Meu Deus, nós estamos aqui buscando ao Senhor. Então eu peço, como foi no tempo de José, Senhor, canalize a riqueza das nações para as nossas vidas, para as nossas empresas. Canalize, meu Deus, o que o mundo tem, meu Deus, para comprar, meu Deus, para as empresas do povo do Ministério Mudança de Vida. Vai mudando, vai transformando. O Senhor pode, o Senhor realiza. Nós não estamos aqui como incrédulos, mas como pessoas que creem, pessoas que confiam no Senhor. Começa a declarar o que vai acontecer na sua vida nesse final de ano. Quais são os negócios que hoje você espera, parece estar distantes, mas o Senhor vai fazer acontecer na sua vida. Quais são as vitórias que você vai alcançar? Quais são os testemunhos que você vai contar? Quais são as reviravoltas que vão acontecer na sua vida? Quais são as transformações? Qual é o rebuliço que vai acontecer na sua vida? Talvez você está passando por essa fase. O Senhor te fez perguntas, mas já sabendo o que Ele vai fazer. Ele não vai te deixar desamparado. Ele tem planos de bem, não de mal, planos de lhes dar o futuro, o fim que você espera. Ele não tem planos de sofrimento, Ele não tem planos de humilhação, Ele não tem planos de dor, Ele não tem planos de derrota. Não, muito pelo contrário, Ele quer te levantar de uma forma extraordinária. Fale: meu Deus, eu creio que eu vou entrar no ano de 2024 e esse ano vai ser incrível, vai ser poderoso. Eu vou pegar coisas extraordinárias, mas ainda no ano de 2023 eu vou fechar esse
ciclo com chaves de ouro. Eu vou fechar esse ciclo por cabeça, eu vou terminar honrado, eu vou terminar exaltado, eu serei promovido de formas extraordinárias. Eu creio que do nada o Senhor pode criar tudo. Eu creio que o teu de repente, quando ele atingir a minha vida, os meus resultados serão mudados, transformados por completo. Eu creio, meu Deus, eu creio. Vai derramando dessa unção, essa unção do incomparável, que o teu povo se torne incomparável em tudo aquilo que eles estiverem fazendo. Meu Deus, talvez no ramo deles existam pessoas, meu Deus, que trabalham bem, pessoas capazes, pessoas com uma experiência até maior do que o seu povo, mas eu declaro, ninguém vai vender como o teu povo, ninguém vai vender como o povo do Ministério Mudança de Vida, ninguém vai ter os resultados que o povo do Ministério Mudança de Vida tem. Que Deus te levante nesse exato momento, Senhor, vai levantando, derrame dessa unção, a unção do incomparável, essa unção de grandes medidas, essa unção de medidas elevadas, assim como nós acabamos de ler, e nós tomamos posse dessa passagem em nossas vidas. O teu povo vai parar de contar, 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 assim como nós acabamos de ler. Aqueles homens não tinham preocupação, José não tinha preocupação em contar, porque as medidas eram extraordinárias. Então o mesmo vai acontecer com o teu povo. Começa a declarar: Senhor, eu vou ter disparado no melhor final de ano da minha vida, eu vou ter disparado o final de ano de maior crescimento, eu vou viver disparado o melhor final de ano da minha história de vida, eu vou viver o impossível, eu vou ver e vou desfrutar de uma glória maior. Eu creio no seu poder, eu creio em bênçãos multiplicadas, eu creio em uma grande reviravolta acontecendo em o nome do Senhor Jesus. Você não pode parar, continue, não pare no meio do caminho, você já chegou longe demais. Nós estamos em novembro, o tempo já passou, ainda dá tempo do Senhor realizar muitas coisas na sua vida. Não é hora de perder forças, não é hora de desanimar, não é hora de se entregar, é hora de buscar o Senhor de todo o seu coração, e Ele vai encher o seu barco com grandes peixes, Ele vai encher a tua empresa com grandes clientes, Ele vai encher a tua casa com uma grande fartura. Declare: o barco da minha vida vai encher o barco de muitas famílias, a minha empresa vai encher o barco de muitas empresas, a minha vida financeira vai ajudar, meu Deus, muitas pessoas. O meu barco vai encher muitos barcos, o meu barco vai encher muitos barcos, o barco da minha vida vai encher muitos barcos, eu vou ajudar muitas pessoas. Declare: eu vou ter para mim, eu vou ter para minha família, eu vou ter para, meu Deus, as pessoas que estão ao meu redor, eu vou ter para o reino, eu vou ter para financiar grandes e grandes projetos, eu vou ter para financiar grandes e grandes obras, eu vou ter de uma forma extraordinária, como eu nunca tive. Eu creio em ti, temer porque Olhe para cá um instante. Gênesis 26, 12. Isaac formou lavoura naquela terra. Repete comigo, por favor. E no mesmo ano colheu a 100 por 1. Por quê? No mesmo ano 100 vezes mais. No mesmo ano 100 vezes mais. Poxa, mas eu não tenho nem como imaginar, não tenho nem perspectiva de onde isso vai acontecer, de onde virá. Deus está lá no alto, Ele vê tudo de cima, Ele conhece pessoas que você não conhece, Ele tem informações que você não tem, Ele alcança lugares e regiões que talvez você não alcança, e se você crer, nesse exato momento, Ele já está mexendo com pessoas, Ele está tocando pessoas, incomodando pessoas, Ele já está lá, soprando aquele desejo no coração, nos ouvidos, na mente, e pessoas vão começar a te procurar para te favorecer, pessoas vão começar a te procurar para te honrar. Você vai ser um grande instrumento de mudanças em todos os lugares que você estiver passando. Declare, fale: meu Deus, ainda neste mesmo ano eu vou colher 100 vezes mais, ainda nesse mesmo ano eu vou colher 100 vezes mais, porque o Senhor vai te abençoar.
É isso que Ele tem para você. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Em uma terra improvável, só teve uma coisa que foi mais improvável do que aquela terra: foi aquele milagre ter acontecido. O resultado foi muito mais surpreendente. Uma terra de onde não se esperava nada, onde tinha tudo para não dar em nada, ele colheu 100 vezes mais. Levante as suas mãos. Senhor, eu abençoo a vida de cada uma das pessoas que aqui estão. Eu abençoo a vida de todos aqueles que estão nos acompanhando pela transmissão. Eu peço que o Senhor derrame, meu Deus, dessa unção de multiplicação. Que o teu povo ainda dentro deste ano colham 100 vezes mais. Levante pessoas para favorecer, meu Deus, cada uma das pessoas que estiveram aqui junto conosco. E cada uma dessas pessoas, até o dia 31 de dezembro, poderão dizer: esse foi disparado o melhor final de ano da minha história de vida, porque o Senhor me abençoou, porque o Senhor nos levantou. Meu Deus, derrame dessa porção maior, dessa porção dobrada. Que o teu povo viva essa grande multiplicação, que o impossível venha acontecer. Eu concordo com as suas vitórias, eu abençoo a obra das tuas mãos, eu declaro: assim será, em o nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em o nome do Senhor Jesus.